Meu amigo, me desculpe pela pergunta. Você é portador da síndrome de Asperger? Bom, esse comentário ele apareceu no último vídeo que eu postei aqui no canal e eu fui fazer algumas pesquisas sobre esse problema. E segundo as explicações, esse problema pode dar em uma criança e também em pessoas já adultas. E hoje, com 50 anos de idade, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então talvez eu tenha esse problema e hoje nesse vídeo eu quero estar tirando as minhas dúvidas. Você já ouviu falar em Asperger? Essa síndrome faz parte do transtorno do espectro autista ou autismo, como é conhecido. É identificada como autismo nível 1 e, por esse motivo, engloba sinais do autismo clássico, mas em menor intensidade. Por exemplo, a dificuldade para se comunicar, necessidade de uma rotina fixa e hipersensibilidade a estímulos externos, como luzes e sons. Pessoas com Asperger geralmente processam detalhes adicionais ao seu redor e possuem grandes habilidades em observar e perceber detalhes, processando muito mais os seus sentidos. Descrita pela primeira vez em 1944 pelo pediatra Hans Asperger, a síndrome pode ser identificada na infância ou na idade adulta. Não há cura, mas terapias e tratamentos comportamentais auxiliam as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida. Talvez essa pessoa mandou esse comentário porque ele entende sobre o assunto. Porque realmente quando eu estou gravando vídeos, eu tenho o costume de estar repetindo as coisas várias vezes. E também eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar no meio de multidões e eu não sou muito chegado em claridade, certo? Hoje, com 50 anos de idade, eu particularmente não vou correr atrás disso, certo, pessoal? E realmente muitas pessoas aqui no meu canal vêm reclamando sobre o meu português. E eu sempre venho alertando essas pessoas que eu não tive muito estudo e eu tive uma infância muito complicada. Então eu estudei até a 4ª série, quando eu passei para a 5ª eu parei de estudar. E todos nós sabemos que o pessoal naquela época parava de estudar muito cedo. Mas uma coisa a gente também tem que concordar. Pessoas que são dos interiores, a maioria ele tem o sotaque caipira. E principalmente quando você vai falar porta, carne e esses tipos de palavreados. Então pessoal, eu acredito que todos vocês que acompanham aqui meu trabalho devem entender muito bem sobre os assuntos que eu trago, certo? E eu gostaria de estar pedindo desculpa para essas pessoas que têm um estudo mais avançado, porque eu não posso estar passando uma coisa que eu não tenho capacidade, certo, pessoal? Para deixar bem claro, esse vídeo aqui tem um intuito bem simples, de poder falar sobre meu relato, as minhas experiências tendo síndrome de Asperger, como a vida se apresenta para mim tendo síndrome de Asperger, e principalmente para que as pessoas consigam perceber quais são os detalhes que me fazem ter isso, e percebam que a síndrome de Asperger e o autismo são mais comuns do que a gente imagina, e possam talvez perceber que pessoas ao redor pessoas ao redor precisam ser respeitadas mais, e principalmente que eu acredito que seja o intuito principal de eu estar fazendo esse vídeo, que é o apoio que essas pessoas precisam, porque o autismo e a síndrome de Asperger são transtornos silenciosos, são dores silenciosas, são dores muito difíceis de se perceber. A vida de uma pessoa com isso, principalmente de uma pessoa com síndrome de Asperger neste caso, que é uma pessoa mais consciente, é muito difícil. Ela tem muitos desafios que a maioria das pessoas não está pronta para entender, e principalmente os portadores têm muita dificuldade. Por isso eu resolvi contar esse relato. Para começar, existe uma diferença bem significativa entre síndrome de Asperger e autismo. Eu tenho síndrome de Asperger, eu sou portador dela. Na realidade, são coisas, como eu já falei, que pelo DSM-5, pela CID, são a mesma coisa. Porém, existe uma diferença relevante nelas, que é a primeira grande diferença. A maioria das pessoas que me conhece, quando eu explico que eu tenho síndrome de Asperger, que é muito parecido com autismo, não consegue entender como eu tenho, porque eu sou uma pessoa que consigo me comunicar, consigo falar, consigo agir normalmente. Isso se dá porque a pessoa que é portadora da síndrome de Asperger tem inteligência preservada. E esse é o meu caso, eu tenho uma inteligência preservada. O autismo não tem normalmente isso. Normalmente as pessoas que estão dentro do transtorno de espectro autista não conseguem ter inteligência preservada e acabam tendo deficiência intelectual. A síndrome de Asperger mantém a minha inteligência preservada. Eu tenho uma inteligência lógico-matemática um pouco mais elevada que a maioria das pessoas,
eu possuo o QI 134, que também está diretamente ligado à síndrome de Asperger. A maioria das pessoas que são portadoras tem uma inteligência lógica e matemática um pouco acima da maioria da população. Eu estou enquadrado no grupo dos superdotados, mas isso não faz de mim uma pessoa mais inteligente, isso é uma coisa muito ruim, porque a inteligência não se mede só com QI. O QI mede só um pedaço da nossa inteligência. A nossa inteligência é muito mais complexa do que isso, certo? Então, eu tenho inteligência preservada e eu também tenho habilidades de comunicação preservadas e consigo aprender a me comunicar bem. Na realidade, isso também é um problema na síndrome de Asperger. A maior parte dos portadores se comunicam de uma forma muito formal e isso acaba atrapalhando também a vida. Não é o meu caso, eu consigo me comunicar de uma forma bem tranquila e aprendi diversos trejeitos que eu fui adaptando ao meu jeito de viver. O primeiro aspecto que eu tive na minha vida que tem a ver com a síndrome de Asperger é uma coisa que é muito importante. Provavelmente é o aspecto mais importante que as pessoas têm que olhar. Eu falo isso porque eu tenho o hiperfoco como minha principal característica por sendo portador da síndrome de Asperger. E é muito difícil para mim trabalhar todos os dias tendo um assunto, um tópico na minha cabeça que está me atrapalhando, porque ele não tem nada a ver com o meu trabalho, ele continua martelando na minha cabeça todos os dias da minha vida. A questão de comunicação é um problema muito sério também para quem é autista e para quem possui a síndrome de Asperger. Eu não consigo entender as pessoas como elas entendem a si mesmas. Muitas coisas que as pessoas falam, que as pessoas sentem, para mim não faz sentido nenhum. Portadores da síndrome de Asperger conseguem ter uma habilidade de linguística boa, conseguem entender outras línguas com facilidade, inclusive. Porém, tem uma dificuldade muito grande, como é o meu caso, de entender tonalidades. Eu não consigo entender tonalidades com facilidade. Então, quando uma pessoa fala uma frase para mim, gritando, falando baixo ou falando médio, ela soa igual das três formas. Da mesma forma, para mim, é muito difícil, porque quando eu falo algo, muitas vezes estou falando num tom mais alto, mais áspero, mais rude, mas não é o que eu quero fazer. Só que para mim isso não interfere. A mensagem é a única coisa que importa. Então quando eu falo algo, eu estou querendo simplesmente falar, mas às vezes estou falando num tom mais alto, num tom mais rude, mais ríspido, e a pessoa vai entender como uma outra coisa. Isso é muito difícil também. Eu não consigo perceber nas pessoas quando elas estão tristes, porque para mim os sinais que são tão claros para as pessoas típicas são muito difíceis de se perceber. As pessoas que dizem para mim que tem um problema, que estão com um problema pessoal, um problema que está incomodando ela, eu consigo entender. Porém, quando a pessoa apresenta um comportamento, quando a pessoa faz determinadas feições faciais, quando a pessoa demonstra certo tipo de sentimento de uma forma não verbal, é muito difícil para mim conseguir captar isso. As coisas são muito complexas para mim nesse sentido. Eu não consigo ler as pessoas como as pessoas conseguem ler elas mesmas. E isso é um problema muito sério. A questão de comunicação é muito difícil. As questões sociais também são geralmente muito difíceis para mim. Não consigo entender porque a maioria das pessoas tem certos rituais sociais e porque para mim não faz sentido. Como, por exemplo, conversa fiada. Conversar sobre assuntos que não levam a lugar nenhum. Para mim não faz sentido nenhum. Para mim, conversar apenas sobre assuntos que realmente fazem algum sentido é algo que vale a pena. Isso é difícil, porque eu evito esse tipo de situação e acabo que as pessoas não querem muito dividir a sua vida comigo, porque acham que eu não ligo para a vida delas, mas não é exatamente isso. A questão do meu humor, e com relação ao humor não falo de piada, nem de gracinhas, que é uma questão que eu vou abordar daqui a pouco também. A questão do meu humor sobre como eu vejo os dias, por exemplo. O meu humor, ele é constante. Sempre é muito difícil para mim quando alguém me pergunta como foi o meu dia, como está sendo o meu dia, porque para mim isso não faz sentido nenhum. Para mim, todos os dias são completamente iguais aos outros. Eu não vejo nenhuma mudança. E na realidade isso está muito relacionado ao próprio hiperfoco. Para mim, quando alguma coisa de ruim acontece, quando alguma coisa que eu não gosto acontece, o hiperfoco me tira essa mágoa, essa tristeza automaticamente. Então, se tiver alguém que já passou por esse problema, comente aqui para nós ver a sua opinião. E dependendo do que você comentar, eu pego e trago no próximo vídeo, beleza? Então, eu vou estar finalizando mais um assunto. Fique com Deus e até o próximo.